Nesse bloco estamos aqui na UFAM, Universidade Federal do Amazonas, para entrevistarmos um historiador, professor Otônio Mesquita, para comentar um pouco sobre a trajetória da construção civil aqui na cidade de Manaus. Bom, inicialmente, pensamos na história da cidade de Manaus. Pelo menos eu tento sintetizar a partir de 3 momentos significativos. Um primeiro, que é a fundação de um forte, onde se desenvolveu um povoado muito insignificante, que não era nenhuma vila. Posteriormente, nós temos o desenvolvimento desse lugar, desse aglomerado, até a condição de vila. E a partir da província é que nós passamos a ter uma cidade com um aspecto um pouco mais importante do ponto de vista da geografia e da história, porque ela se amplia um pouco mais sua população, ela se torna a capital da província do Amazonas, justamente quando, em 1850, a região é elevada à categoria de província, tendo Manaus, que era a cidade da Barra do Rio Negro, como sua capital. Na verdade, a instalação desta província só ocorreu em 1852. E ela permaneceu como um lugarejo insignificante na visão dos viajantes que por aqui passaram, ingleses, franceses e alemães, e suíço mesmo. Eles observavam que o lugar tinha uma cultura muito rudimentar, a questão espacial, urbana, arquitetônica era insignificante do ponto de vista deles que vinham de uma Europa com outro padrão de morar, de cidade. E, finalmente, havia uma coisa que estava por trás de tudo isso, que era a situação econômica. E isso só vai ter uma pequena mudança a partir da comercialização, da intensificação do comércio da borracha, a partir da segunda metade do século XIX, mas que bem nas últimas décadas é que os efeitos dos excedentes econômicos começaram a ser aplicados na própria cidade. Mas nós temos que considerar, além desse elemento importante, que é o comércio da borracha, vários outros que foram fundamentais para o desenvolvimento da região como um todo, que era a libertação dos escravos, a proclamação da República, a abertura dos portos para navegação internacional, aí para Manaus especificamente a própria administração do Eduardo Ribeiro, que era governador, mas naquele momento era o governador que assumia todas as posições em relação à própria capital, onde ficava centrado. Só posteriormente é que nós vamos ter a figura do intendente. Então, basicamente, eu costumo acrescentar alguns outros fatores que agora não me ocorrem, mas principalmente esses elementos. Assim, o outro que é talvez o mais importante é a questão do êxodo migratório em direção à Amazônia, porque toda essa riqueza da região era anunciada há muito tempo. Acontece que faltavam braços para trabalhar, porque antes se retirava toda a riqueza da região, explorando e escravizando os indígenas. À medida que isso se tornou proibitivo por lei, reduziu as possibilidades econômicas. E, novamente, com a questão das possibilidades, com o favorecimento do enriquecimento mais ou menos fácil, como se imaginava, a partir do comércio da borracha, houve toda uma migração em direção à região, e foi esse contingente de trabalhadores que possibilitou essa exploração e o crescimento da exportação, fazendo da Amazônia basicamente o monopólio, tendo a Amazônia um monopólio do produto, que, em função disso, nós temos os excedentes que se tornavam possíveis aplicar em todos os projetos
para a cidade, para os melhoramentos urbanos, arquitetônicos, e não só materiais, mas mesmo no nível da educação e de outros setores, ganharam a partir desse desenvolvimento econômico. Penso que grandes projetos com muitos espaços, em geral, reservam uma área insignificante para o verde. E é tempo de pensar em projetos ecologicamente corretos. Eu acho que isso é um fator que pode promover qualquer empreendimento. Mas não é só fazer uma coisa de fachada, realmente. É realizar, de projetar e ter a intenção e ter aquilo incutido como uma necessidade. É preciso que se entenda isso como necessidade. Porque o problema maior, eu penso hoje, é essa questão de tudo virar um discurso de fachada. Quer dizer, você usa um discurso, apresenta alguns elementos e a população não está muito organizada, não tem como reivindicar, ou tem, mas não tem representantes suficientemente fortes para fazer essas cobranças e a sociedade vai perdendo. Mas eu concordo, é inevitável, a cidade cresceu muito e precisa de novos espaços, mas precisa de uma política que pense no ser humano. É uma política de trânsito para humanizar, e isso está tudo relacionado. Porque como é que eu vou construir 17, 18 edifícios numa via e não pensar como é que vai ser a circulação desses automóveis, se todos utilizam o carro para circular, se não tem um transporte público de qualidade, que isso seria fundamental, se nós não temos arborização que permitisse pedestres circularem pelas ruas, que isso é fundamental, que nossos rios, nossos igarapés estivessem no mínimo conservados, já que não estão recuperados, mas que houvesse um processo que não fosse só de embelezamento da casca em torno do igarapé, mas de recuperação das fontes, que isso ajudaria. E que a população passasse a ter uma consciência maior. Mas essa consciência, eu sempre digo, ela vem pelo processo de educação. E não é uma campanha rasteira e rápida que vai dar isso. Isso tem que estar incutido e fazer parte dos programas de educação desde o primário e ser levado a vida inteira. Isso tem que estar integrado na vida das pessoas. Elas têm que entender que isso é a respiração. Muito bem. Muito bom, pessoal. Com essas informações valiosíssimas do nosso professor Otônio Mesquita, gostaria de encerrar esse bloco. Tá? Apenas vou pedir para o professor fazer uma despedida para os nossos telespectadores. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês, de falar, e espero que as pessoas se sensibilizem. Eu sei que é difícil você pedir, olha, goste daquela criatura, mas vamos pensar. Nós estamos usufruindo dessa cidade, no mínimo a gente tem que retribuir. Vamos amar aquilo que nos mantém, basicamente. Ame sua cidade. Meus amigos do AmazonSat, desta forma estamos terminando o programa de hoje também. Espero que tenham gostado de todos os assuntos que abordamos. Você, para continuar acompanhando o nosso programa, acompanhe através do facebook.com/programa Sua Casa. E para acessar o maior acervo de vídeo da nossa região amazônica, acesse www.amazonsat.com.br. E para ficar bem informado sobre os assuntos da nossa região amazônica, acesse o portal www.portalamazônia.com. E você que tiver alguma dúvida ou sugestão para o nosso programa, envie um e-mail para o endereço eletrônico suacasa@amazonsat.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima.